E aí, pessoal, belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área e vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, revisão do predicativo, gente. Então, predicativo é o termo do predicado que tem a função de atribuir uma qualidade ao meu sujeito. Opa, como assim? O que é um sujeito? Sujeito é aquele ou aquilo que tem algo declarado na oração. Nós podemos ter o sujeito agente, quando ele faz a ação, e podemos ter o sujeito paciente, quando sofre a ação. Então a gente sempre tem que ter cuidado para falar, sujeito é aquele que faz a ação contida no verbo. Não, eu sempre vou usar essa expressão. Paulo foi ao mercado, nessa frase, Paulo é o sujeito, e ele fez a ação de ir ao mercado. Agora, por exemplo, a perna da mesa quebrou. Opa! Quem é o sujeito da oração? Quem quebrou a perna da mesa? Consegue entender? Então, é algo declarado na minha oração, beleza? Essa função é feita por meio de um verbo que pode ou não ser de ligação, beleza? Quais são os verbos de ligação? Ser, estar, ficar e permanecer, tornar-se e continuar, andar e parecer. Aqueles lá que você já conhece. A função do verbo é informar algo relacionado ao sujeito, beleza? Então, o papel do predicativo do sujeito numa sentença pode ser desempenhado por um adjetivo, ou seja, uma característica, um substantivo, um nome, o numeral, a expressão que indica números ou quantidades, um advérbio, a classe gramatical que faz a modificação no verbo, no adjetivo ou até mesmo em outro advérbio, ou em pronome, que é a classe gramatical que faz a substituição ou acompanha o nome. Então ele vai poder ter duas classificações, sendo ele pronome substantivo, quando ele substitui um nome, e um pronome adjetivo, quando ele acompanha o meu nome, beleza? Então, o medo a modelo é desastrada. A modelo é o meu sujeito. Verbo de ligação é predicativo desastrada. Um exemplo 2. O sofá está sujo. Sujeito, o sofá, o termo todo, o sofá. O verbo de ligação está e o predicativo, sujo. O exemplo 3. A engenheira corre feliz. Sujeito, a engenheira, o meu verbo de ação. Veja que não é mais um verbo de ligação, agora ele é um verbo de ação. Você também pode encontrar o verbo, a expressão verbo significante ou verbo significativo, que ele vai indicar uma ação, que é o corre, e o predicativo, que vai ser feliz. Exemplo 4. Melina trabalha satisfeita. O sujeito vai ser Melina. O meu verbo de ação, porque ele está indicando uma ação, meu verbo significativo, trabalha, do verbo trabalhar, e o predicativo satisfeita. Então vejam, nesses 4 exemplos, o meu predicativo ele completa o sentido do meu sujeito. Seja Melina, seja trabalhava, seja quem for. O meu predicativo sempre vai completar o sentido do meu sujeito. Então, indique o predicativo do sujeito e o tipo de verbo das frases abaixo. Então, a mesa é branca, o bebê dorme tranquilo. O predicativo vai ser branca, porque é a característica que eu estou colocando em mesa. O é verbo de ligação. Predicativo é tranquilo, porque eu estou ligando ele a bebê. E o dorme, ele é verbo de ação. Assinale a única alternativa em que há predicativo do sujeito, pessoal. Ela acha minha camiseta feia. Pedro chegou exausto. Maria abriu o presente de Natal. O menino abriu a porta da sala. O professor encerrou a aula de inglês, certo? Então, olha lá, Pedro chegou exausto. Veja que exausto, chegou, ele é um verbo de ligação ou ele é um verbo significativo? Ele é um verbo significativo, mostrou a ação que Pedro fez, que foi a ação de chegar. E se a gente voltar na musiquinha, ser, estar, ficar e permanecer, tornar-se e continuar, andar e parecer, chegar não está lá.
Por quê? Porque ele não está ligando, ele está mostrando uma ação. Mas ainda assim, exaustos, chega a Pedro. Ó. Ela acha a minha camiseta feia. Feia está ligada à camiseta. Maria abriu o presente de Natal. Então, Maria, de Natal está ligado a presente. O menino abriu a porta da sala está ligada à porta, de inglês está ligada à aula. Então, o único aqui que a gente tem um predicativo do sujeito é a letra B. Relaciona as colunas de acordo com a classe do predicativo do sujeito nas orações. Então, nós vamos ter substantivo, infinitivo, numeral, substantivo, adjetivo e pronome substantivo. Então, Maria, vírgula, rancorosa e vingativa, está fazendo o papel de uma locução adjetiva, quando nós temos duas ou mais palavras que fazem o papel de uma classe gramatical. No caso aqui, locução adjetiva, elas fazem o papel de um adjetivo. Eles eram marido e mulher, dois substantivos. Marido, mulher, as duas palavras são substantivos. Sempre foram tudo, um para o outro. Pronome substantivo. Por que pronome substantivo? Esse tudo está fazendo o papel de um substantivo. Somos 30. Numeral, né, gente? Esse aqui é um dos mais easy que tinha para a gente fazer essa classificação. Estudar é vencer, ele está fazendo o papel de um infinitivo. O que é um infinitivo? São quando os verbos quando o verbo é finalizado em uma das três conjugações, ar, e ir. Então, a alternativa é que o núcleo do predicativo do sujeito é um substantivo. Então, o sumiço do livro foi o motivo da briga. Briga é um substantivo. Não comer bem é um hábito ruim. Hábito é um substantivo. Beleza? Marque a alternativa em que o adjetivo, a característica. O adjetivo é uma característica que particulariza o meu substantivo. Desempenha a função de predicativo do sujeito, ou seja, ele vai estar justamente ligado ao sujeito, ao substantivo, ao nome. Os diretores receberam o ministro e os secretários ingleses. Ingleses ele é um adjetivo pátrio. Novos professores teremos ano que vem. A característica aqui vai ser novos. Ansiosos, a característica, o avô e a avó ligaram para os netos. E entregou-me o veículo avariado. É a característica que eu atribuí a veículo. Eu só tenho que saber aonde que ele vai estar fazendo o papel do predicativo do sujeito na minha oração, beleza? Qual que vai ser? Vai ser a letra C, ansiosos, avô e avó ligaram para os netos. Esse ansiosos está ligado, quem ligou para os netos? O vô e a avó. Então ele está completando o sentido do meu sujeito. O predicativo do objeto, pessoal. Então, o objeto lembrando lá da transitividade verbal, o objeto é a informação que nós vamos ter ali depois, certo? Então, objeto ele pode ser direto e indireto. Objeto direto, sem preposição. Objeto indireto, com preposição. O predicativo do objeto é o elemento que atribui uma característica usando da qualidade do objeto. Ele ocorre quando o predicado é verbo nominal, ou seja, a gente vai completar o sentido dos dois, e funciona como núcleo nominal do predicado. Então, o professor deixou o João desconsolado, quem deixa alguém alguma coisa, então desconsolado, completou os dois sentidos. Acho as suas aulas fantásticas. Quem acha alguma coisa. Então, ele acha as aulas e a característica. Beleza? Predicado verbo nominal é o predicado que apresenta dois núcleos. Em um deles consta um verbo transitivo, que consta o nome, e o outro o verbo de ligação. O que é um verbo transitivo? O verbo transitivo é o verbo que precisa de um complemento. Então, quando o meu verbo é transitivo, ele precisa de complemento. Se ele é transitivo direto, esse complemento não precisa de preposição. Se ele é transitivo indireto, esse complemento vai precisar de preposição. Se ele é transitivo direto e indireto, ele vai precisar de dois complementos.
sendo um deles com preposição e um deles sem preposição. Então, o público considera o espetáculo excelente. O sujeito é o público. Considera o espetáculo excelente é o predicado, é a informação que eu tenho sobre o meu sujeito. Considera vai ser verbo transitivo, ou seja, ele precisa de um complemento. O espetáculo vai ser o meu objeto direto, ou seja, não tem preposição. E excelente é o predicativo, que ele vai continuar, ele vai completar o sentido de o público. Quase sempre o predicativo do objeto ocorre com o objeto direto, ou seja, quando a gente não precisa de preposição. Isso quer dizer que, ainda que com muito menos frequência, é possível que o predicativo do objeto atribua uma característica a um objeto indireto, ou seja, quando ele precisa de preposição. Isso acontece somente com o verbo chamar, beleza, pessoal? Chamou-lhe de ingrato e saiu para fora. Esse lhe deixa justamente, ele é um pronome oblíquo que fica como objeto indireto. Já quando a gente tem o predicativo objeto versus adjunto adnominal, por vezes o predicativo do objeto é confundido com adjunto adnominal. Para afastar essa dúvida, a gente tem que substituir o objeto por um pronome. Então, se nesta alteração não se sabe se é predicativo ou adjunto, estamos diante de um predicativo. O namorado deixou Ana triste. O namorado deixou-a triste. Então, predicativo do objeto. O namorado disse palavras tristes. O namorado disse-as. Opa! Disse-as, então perdeu o sentido, ele fica como adjunto adnominal, beleza? Então, indique o predicativo do objeto nas orações abaixo, pessoal. Então vai ficar difícil, ciumento, culpado, irritado e ladrões. Então, por que predicativo do objeto? Consideraram a tarefa. Difícil, completa o sentido de tarefa. Ciumento de namorado, culpado de réu, irritado de funcionários e ladrões de políticos. Indique a oração em que ocorre o predicativo do objeto, trouxe o material necessário. Necessário completa o sentido de material e a canção do amor imprevisto. Sou um homem fechado, um monótono egoísta e mau, a minha poesia é um vício triste, desesperado e solitário, como eu faço tudo para abafar, mas tu apareceste com a tua boca fresca de madrugada, com o teu passo leve, com esses teus cabelos, e o homem taciturno ficou imóvel, sem compreender nada. Então, dois exemplos de predicativo do objeto, dois verbos de ligação e um exemplo de predicativo do objeto. Um vício triste e imóvel, sou e ficou, verbo de ligação, os únicos, gente? E egoísta e mau. Belezinha? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.